sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos falar sobre a atuação, as áreas de atuação e os tratamentos da harmonização orofacial. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui a presidente da comissão de ROF aqui do CRORS, doutora Caroline Dalzotto. Doutora, muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês muitos anos que eu estou na casa. Obrigada, doutora. Recebemos também a presidente da nova comissão aqui do CRORS, da Odontologia Legal, doutora Silvia Bratembar. É isso, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vitória. E como eu disse, estou debutando aqui no conselho, mas a gente chega com um debut já com muitas demandas e que é inevitável que, independente já da especialização da ROF, nós ainda teremos muito trabalho pela frente nessa especialidade. Perfeito. Então, doutoras, vamos começar então para a gente falar, né, sobre as áreas de atuação da ROF, né? Quais são as resoluções do CFO que tanto definiram como especialidade odontológica, tanto quanto a atuação da ROF, né? Vamos falar um pouquinho sobre lá dos primórdios, do começo da ROF, né? Bom, eu comecei a atuar quando o dentista não podia nada. Enfim, a gente veio numa era de briga, né? De conselhos proibindo e permitindo algumas coisas. Mas o dentista, graças a Deus, o CRO, principalmente do Rio Grande do Sul, nos abraçou quando eu fui uma das primeiras aqui, pioneira em várias técnicas de fios, bichectomia, enfim. E a gente veio caminhando devagarinho e o CRO abraçou a causa e vem lutando junto com a gente, com os dentistas, né? Por mais que alguns achem que o CRO não luta, né? O conselho não luta, mas ele luta sim, bastante. E tem muita gente que veste a camiseta. Então, dentro do CRO, além de a gente conseguir lutar por um período aí, eu venho de 2010, 2009 fazendo harmonização. Em 2019, a gente criou a Resolução 198, onde foi reconhecida a harmonização facial como especialidade odontológica. Então, hoje a gente pode ter o orgulho de dizer que o dentista é o único especialista em harmonização orofacial. E é uma especialidade que tem pouco tempo, né, doutora? 5 anos só de que ela realmente está regulamentada, né, pelo Conselho Federal. Então, ela é uma especialidade nova, né? E vem crescendo muito, debatendo muito. Acho que a gente abriu portas não só com a harmonização, mas a gente também tinha título de o antes e depois não poder, a gente não podia trabalhar. Acho que a questão da mídia social fez com que crescesse muito. A gente teve que se adequar. Por mais que muita gente não goste, né, ainda, tem muitos colegas ainda que relutam contra isso, né, e isso não tem como, é inevitável. Cresceu e ninguém segura mais. Eu acho que as portas só vão se abrir cada vez mais. Doutora, eu tenho aqui dados do CFO que fala que aqui no Rio Grande do Sul são 201 cirurgiões dentistas especialistas em ROF. E no Brasil, né, no Brasil, no país todo, segundo o CFO, são 3.610, sendo que 2.790 são mulheres e 820 são homens, né? Então, nós temos esses dados aqui. Claro que é uma especialidade também nova, né? E tudo mais. Então, falando sobre a questão a resolução 230, né? Ela fala justamente sobre a área de atuação do cirurgião dentista em relação à ROF, né, doutora? Porque a gente tem que também falar que nem tudo pode. Nem tudo pode. A gente tem a questão que foi liberada primeiro, quando se falou em toxina botulínica, preenchedores faciais, os leucoplaquetários, né, que a gente utilizava bastante. Foi ligada também a parte dos fios de PDO, bichectomia, foi vindo a coisa devagarinho, né? E aí, lá em 2020, como o dentista tem área de atuação, ele também quer extrapolar um pouquinho, mas acho que o futuro da ROF vem a questão cirúrgica bastante. A gente ainda tem alguns procedimentos que a gente são vedados, vamos dizer assim, né? São proibidos. Acho que é importante a gente citar isso, né, para quem acompanha. Na resolução essa 230 de 2020, o cirurgião dentista ainda está impedido, e isso vigora até hoje, né? Não teve nenhuma alteração nessa resolução, que ele está proibido de fazer alectomia, blefaroplastia, cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas, otoplastia, rinoplastia e ritidoplastia ou lifting da face. E são pontuados esses procedimentos de forma
muito rigorosa, ou seja, não dá margem para se estender esses procedimentos para técnicas parecidas. Não. O que está aqui é o que vigora, ou seja, se o cirurgião dentista ele atuar nessas áreas em que a resolução proíbe, com certeza absoluta, ele vai responder perante o conselho em processo disciplinar, né? E ético disciplinar e possivelmente também responda nas vias judiciais, tanto pode vir a ter processo tanto na área criminal como na área civil, né? Porque exato, a gente não vai se deter só a área civil, por exemplo, na questão de reparação do dano e tudo mais, mas hoje a questão, acho que é muito importante a gente discutir o caminho da ROF pensando muito mais na questão penal do que na civil, porque a civil ela já está instituída em quase todas as especialidades odontológicas, seja ela prótese, implanto. A ROF é só mais uma dentro da área civil, mas na área penal, quando a gente correlaciona, por exemplo, os danos possíveis que possam acontecer relacionados a lesões corporais, a danos irreversíveis, aí a gente entra num outro patamar. E daí a importância do caminho cirúrgico da ROF. Na verdade, assim, se está escrito que não pode, ele não pode, né? Exato. Até para resguardar também o paciente e o profissional. Sim, porque ele pode ter uma intercorrência. Nem tudo dá certo. Exato. Às vezes o paciente tem uma questão de nível de frustração e resultado. Então, o resultado é variável. Tem pacientes que vai ficar bom, tem pacientes que não vai. Mas a partir do momento que fez um procedimento que está escrito que não pode, e tu tiver algum problema na justiça, aí vai complicar um pouquinho, porque daí nem o conselho pode nos defender. Não tem amparo nem do próprio conselho e nem judicial. Então, assim, às vezes, por exemplo, um processo judicial que venha a ter, nós temos amparo no conselho. E é isso que é muito importante, por exemplo, tanto do especialista ou aquele que está buscando a especialização ou aquele que pensa em buscar ou aquele que acaba executando alguns procedimentos e que não é especialista, ele tem que saber até onde o próprio conselho pode nos defender. Sim. Porque, às vezes, o que parece para o dentista é que, assim, o conselho nunca me defende. Muito pelo contrário. Todas as resoluções são feitas como forma de proteção. E não só como forma de proteção no processo ético-disciplinar, mas principalmente na questão judicial. Ou seja, se o conselho me permite, eu tenho amparo para aquilo, mesmo que eu não tenha obtido o resultado esperado, e que isso a gente entra numa outra seara, quer dizer, todo procedimento existe um risco. E não é porque eu não cheguei naquela solução que o procedimento está errado e que a culpa é do profissional. Nós estamos lidando com ser humano, com tecidos biológicos, com reparações biológicas completamente diferentes. Com certeza, se fizerem um procedimento em mim e na Carol, nós vamos responder diferente. Sim. E 2 pessoas saudáveis, 2 pessoas que quiseram se submeter ao procedimento, mas nós vamos ter o mesmo tipo de reparação? Não. A gente até aproveitar que a gente está aqui falando, né, que tem bastante demanda que chega até a nossa comissão, que eu tenho uma liminar, eu posso fazer? Vou deixar a doutora responder. Tem gente com liminar fazendo, né? Exato. Assim, na verdade, a liminar, ela possibilita que a pessoa faça. Né? Se essa liminar foi emitida por um órgão judicial determinando que a pessoa pode executar até que ela tenha ou uma nova liminar ou uma decisão definitiva via conselho que vai interferir na esfera judicial ou a própria decisão judicial, uma sentença judicial, até que não aconteça isso, a liminar ela é válida, sim. A gente falar dessas coisas, o que pode e não pode, né? Sim. Eu trabalho não só como dentista, mas também dou curso, né? Dava curso de fenol e o fenol hoje foi proibido pela Anvisa. Então, se o fenol é proibido, não tem dar curso de fenol. Não tem aplicar o fenol, ele está proibido. A agência reguladora. Então,
é complicado. Prejudica muita gente, prejudica. Prejudica o que produz, prejudica o aluno que pagou o curso, prejudica o paciente que quer um resultado, que é um excelente tratamento, mas a gente não pode ir contra, né? Tá Exatamente. proibido, tá proibido. Doutora, falando um pouquinho sobre o futuro da ROF, né? O que vocês esperam para o futuro da ROF? Sim. Eu acredito assim, a gente como dentista, no momento que a gente saiu de dentro da boca, a gente tem um domínio muito grande de anatomia. A gente tem bucomaxilo dentro do hospital fazendo reconstrução de face, que são excelentes profissionais que estão lá, que pegam um acidente, tomam um tiro, enfim, quem reconstrói são eles, né? A gente tem cursos que preparam realmente o cirurgião dentista para fazer diversos procedimentos. O que eu não concordo é que tu não esteja preparado e saia fazendo, né? O que a gente sai na frente quando a gente fala como dentista? Na frente de biomédico, na frente de esteticista, na frente de farmacêutico. A gente tem um conhecimento anatômico enorme. A gente pode anestesiar, que a gente... Então, isso acho que é um ponto muito positivo. Eu acho que o futuro da harmonização não vai ter como fugir da questão cirúrgica. Eu acredito que ainda, como a gente vem construindo, né? Muita pedra no caminho, a gente foi construindo um castelinho, que a harmonização hoje é nossa, e eu acho que as coisas vão abrir. Eu acredito muito na questão cirúrgica, não sei o que a doutora acha. Não, eu acredito também que as coisas se ampliem dentro da especialidade, até porque se a gente for buscar o histórico da especialidade, como dentista, o dentista, ele sempre foi muito preparado para fazer análise facial. O dentista foi preparado para analisar biotipo facial. E esse dentista, ele consegue, por exemplo, determinar uma causa. Eu sou ortodontista também, então, assim, quando a gente avalia, por exemplo, qual é a causa é esquelética, é por isso a deficiência daquilo, a causa é cronológica, ou seja, a idade que determinou aquele padrão. Quando eu consigo determinar a causa, eu consigo trazer para o paciente o que nós chamamos de saúde e o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Porque o que a Organização Mundial de Saúde preconiza como saúde, bem-estar físico, social, mental, etc., não é só ausência de doença, né? Mas é o quê? Eu conseguir trazer esse paciente para uma sociedade mais inclusiva, e a gente não pode negar que a estética não faz e não participa dessa inclusão social. E eu sempre dou como exemplo o seguinte: se eu tiver 2 currículos exatamente iguais com a mesma qualificação, e eu tiver uma pessoa super simpática, com um rosto harmônico, e a vaga é para uma recepcionista, quem é que eu vou contratar? Então, a gente tem um papel que não é só saúde, mas é um papel social. A harmonização está fazendo isso. Agora, eu concordo com a doutora Carol que, com certeza, a especialidade ela vai abrir. Eu acho que é inevitável que as questões cirúrgicas elas sejam inseridas de uma forma cautelosa, né, prudente, paulatinamente vai se inserindo procedimentos, como iniciou, nós teremos outras resoluções, mas o que determina que isso seja visto como um ponto positivo ou não, cabe também a questão ética profissional do profissional executor, ele saber se ele é apto ou ele não é apto àquilo. Porque não é porque eu tenho uma especialidade, e aí nós estamos falando hoje especificamente da ROF, mas não é porque eu tenho uma especialidade, por exemplo, que eu tenho que executar tudo dentro da ROF. Eu posso não me sentir capacitada para executar aquilo. Então, assim, dentro da própria odontologia, com certeza a Carol teve as coisas que ela mais gostava e as coisas que ela menos gostava. Eu, por exemplo, quando me formei, eu já tinha uma certeza absoluta que eu não queria ser endodontista. Que se eu tivesse que ser endodontista, eu preferia mudar de profissão. Mas eu estou apta para aquilo. E eu fui uma excelente aluna, com notas excelentes. Mas nem por isso eu me sentia segura para fazer aquilo. Primeiro, porque quando a gente não gosta de algo, a gente não vai executar bem. E eu achava que aquilo era trabalhar no escuro.
E na ROF também a gente tem algumas situações em que a gente trabalha no escuro. E daí também a gente pode entrar até nas questões, por exemplo, preventivas, daqui a pouco falando sobre a questão da documentação e essa relação profissional-paciente. Porque a gente também não pode esquecer que o paciente, ele omite, o paciente mente, o paciente esquece. Eu brinco sempre, tinha que existir uma ficha global no sistema que a gente pudesse ter acesso a tudo que ele fez. Com Eu acho que a certeza. gente diminuiria muito a questão da intercorrência. Mas não Se a teve gente dúvida. tivesse uma ficha de anamnese, um usuário global, é isso que eu digo. Exato. Eu acho que seria fantástico. A gente teria ligado todo mundo e ia saber, porque ele mente. Quando ele quer o resultado, ele não quer saber. A todo custo ele quer. E ele não conta a verdade. Aí nós temos um problema, né? É, isso mesmo. A senhora tinha falado, né, só pra gente recapitular, quais são as profissões, né, que estão habilitados a trabalhar com ROF, além do cirurgião dentista, Hoje a gente tem, eu dou aula na faculdade, né? além da odontologia. Eu dou aula na pós-graduação. E hoje tem exigência, por exemplo, biomedicina, tu tem que ser especialista em estética. Tem que fazer especialidade, mas já tem graduação fazendo a graduação ligada, porque a biomedicina hoje, ela tem muita questão laboratorial. Então, tu não tem tanto conhecimento, eu sei porque eu estou me formando agora em biomedicina. Então, acabei procurando justamente por trabalhar de forma honesta, saber onde eu posso atuar ou não. Porque lembrando aqui, a gente precisa lembrar os colegas que a nossa área de atuação é da inserção do couro cabeludo até o ióide, de tragos a tragos. E tem muita gente extrapolando. Então, por que eu fui procurar uma outra graduação? Para mim poder trabalhar dentro da área que eu posso, né? Então, nem todo mundo é assim, mas vamos voltando lá. Biomédicos com especialidade, enfermeiros com especialidade, também de estética, farmacêuticos com especialidade. Alguma coisa da fisioterapia também está acontecendo. Esteticistas, mas elas não podem, às vezes, fazer invasivos, tá? Só que tem a questão do Conselho de Medicina, está sempre derrubando isso, como a gente sofreu também. Algumas Resoluções. Tem áreas que vai ter momentos que eu dei aula na universidade e meninas que faziam enfermagem não podiam nem fazer botox e preenchimento, porque tinha entrado uma liminar e não podiam atuar. Então, tá caindo e subindo toda hora, mas quem normalmente trabalha na área são eles. Além de médicos, dermatologistas, enfim, né? Que também trabalham na área de harmonização. Mas quem é especialista em harmonização é a gente, somos os dentistas. doutora, a gente podia falar assim sobre qual é o dever do profissional, né, perante o paciente em relação à ROF, né, o profissional ou cirurgião dentista. Nossa, bom, talvez esse seja o assunto que eu diria assim, ó, o mais importante. O mais importante é, com certeza, a Carol pode trazer a experiência dela clínica, mas eu vou trazer o que realmente acontece hoje, tanto dentro do nosso conselho, como externamente a ele nas vias judiciais. Todos nós, como dentistas, independente da especialidade, nós temos uma relação de consumo com o nosso paciente. E o nosso dever é de informar. Nós temos o dever de informar. Como é que essa informação ela deve ser? Não deve ser uma informação unilateral. Eu simplesmente pego esse documento, entrego para a doutora Carolina e está tudo certo, eu informei ela. Não, essa informação ela tem que ser construída bilateralmente, ou seja, eu preciso conversar com o meu paciente, e isso é importante que se deixe muito claro que em questões judiciais não é a secretária que deve fazer, não é a auxiliar que deve fazer, mas é quem tem o conhecimento técnico-científico. Por que eu falo técnico-científico? Porque na relação de consumo, o meu paciente, ele é vulnerável nessa situação, porque ele não tem acesso a esse conhecimento técnico-científico. Então, cabe a mim, como profissional, conseguir transmitir isso a ele com uma linguagem que ele entenda, e aí depois a gente vai entrar nessa linguagem que entenda, porque isso gera uma grande confusão, às vezes, no nosso consultório. Por quê? Porque o paciente diz que entendeu, mas daqui a pouco, se ele tiver a intenção de incomodar o profissional, de perturbar, ele vai dizer que ele não entendeu nada. Então, como é que é a forma que eu preciso fazer isso?
E isso eu acho que é importante. Eu até trouxe aqui o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz claramente o seguinte: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Aí no parágrafo 4º diz: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, ou seja, nós dentistas, será apurada mediante a verificação de culpa. E aí, quando a gente fala em culpa, a gente vai falar em negligência, imprudência e imperícia. Só que quando nós não temos essa documentação, e quando a gente fala em documentação, é documentação mesmo, não é uma ficha preenchida com alguns dados e isso se interpreta como documentação. Muito pelo contrário. Na verdade, o que a gente precisa ter? Nós precisamos ter uma ficha de anamnese, por exemplo, vamos falar especificamente da ROF. Eu não posso ter o meu paciente de consultório clínico, por exemplo, odontológico, se eu sou clínica e sou especialista em ROF. Eu tenho a mesma anamnese que aquele paciente foi fazer profilaxia, que aquele paciente foi fazer um implante. Eu não posso utilizar aquela anamnese para o paciente da ROF. Ou eu faço uma anamnese complementar àquela, ou eu vou fazer uma anamnese específica da ROF. Por quê? Porque chegando num processo ético-disciplinar ou num processo judicial, quem estiver julgando aquele processo, a primeira coisa que vai ver é assim: mas tem relação, esse questionário, todas essas informações, elas são coerentes com o que foi proposto pelo profissional? Número 1. Então, anamnese. Exames complementares. E aí a gente vem com N exames complementares, né? Às vezes, por exemplo, o paciente sofreu um acidente, tem uma tomografia, o paciente tem uma deficiência de mento, de queixo, precisa, né, quer aumentar aquilo, já se submeteu a cirurgias, quer dizer, a ROF, por exemplo, como um procedimento complementar. Eu preciso ter tudo aquilo, porque eu não sei o que eu tenho naqueles tecidos. O paciente me contou que ele tem um histórico de acidente. Como é que eu vou proceder diante daquilo? A gente está sabendo, né, o que ele colocou, infelizmente. Exatamente. E aí também entram, por exemplo, já as questões que é super ligado à ROF, por exemplo, a questão do uso do ultrassom. Hoje, o ultrassom, como diagnóstico, é um recurso que nós temos e eu sempre trago uma comparação, porque as pessoas dizem: nossa, mas o ultrassom ainda é muito caro, mas eu não consigo ter ultrassom no consultório. Mas tu pode pedir o ultrassom, tu pode solicitar esse exame. Mas hoje já tem colegas que vão no consultório, bem interessante. Chama eles lá, eles vão mapear o rosto do paciente. E faz procedimento guiado, né? Cobrar em torno de 700, 800 reais o mapeamento. Exato. O que acontece? Quando aquele paciente, e aí também é importante a gente traçar o perfil do paciente. Aquele paciente que diz: não, doutora, eu fiz um procedimento, mas eu não lembro muito bem qual é. Mas eu fiz há 4 anos atrás, mas eu não sei exatamente o que é. Normalmente esse paciente, ele foi há 5 meses atrás no consultório da doutora Silvia, daí há 4 meses depois ele vai para a doutora Carol, daqui a pouco ele vai lá para a doutora Vitória. Quer dizer, esse paciente, ele é viciado em procedimento. E nós precisamos falar disso, porque nós temos a questão de envolvimento psicológico, psiquiátrico e de situações, por exemplo, em que a pessoa não consegue mais se enxergar, que isso vai influenciar severamente num processo se nós não tivermos feito essa avaliação, e isso faz parte da anamnese. Ou seja, o profissional, por exemplo, ter argumentos, até da própria anamnese, para dizer, muitas vezes, eu não vou executar um procedimento, isso é ser um bom profissional. Porque o bom profissional não é o que diz sim para tudo, mas é o que consegue dizer não. Então, assim, todas as questões, anamnese, exames complementares, uma coisa super importante que nós temos agora é que nós temos legislação e que essa legislação vai ser cobrada. Nós precisamos do termo de autorização para tratamento de dados sensíveis
conforme a LGPD. Proteção de dados? Proteção de dados. Por quê? Porque nós estamos lidando com dados severamente sensíveis, eu diria. Eu gosto de usar essa palavra severamente porque já assusta. Esse termo, ele deve ser assinado antes de qualquer outro termo. Antes da anamnese, antes... A gente não se preocupava com o termo de imagem. Exatamente. Termo de... Se eu vou pegar a tua foto ou botar na rede social sem te pedir. Exato. Então, assim, ó, a questão desse termo da LGPD, ou seja, a gente precisa cumprir, é uma lei de 2018, ela é vigente, a gente ainda não teve a questão de fiscalização das clínicas odontológicas. Ninguém faz, né? Não fala. Ninguém faz, mas a hora que as coisas começarem a serem exigidas e que a gente não tiver, a gente vai ter que correr atrás da máquina. Então, acho que como uma forma até de instrução para quem está... Isso é legal de trazer aqui para te ver. Eu trabalho um tempão e não sabia disso. Então, é importante a gente fazer essa troca, porque às vezes a gente não sabe. A gente acaba ficando tão robozinho. Faz anamnese, faz termo de consentimento, faz fotografia, que é extremamente importante, durante e depois. Exato. Que é um documento, né, hoje. O WhatsApp também é um documento. Exato. Válido. E tem que dar uma... outra coisa que eu falo, quando o paciente é meio complicado, que a gente tem hoje em dia, dá print na conversa e exportar, porque eu já tive paciente que escreveu e apagou. Então, tem que ter... Problema. E aí a gente vai... Se a gente entrar no direito digital, aí a gente vai ter que ver, tipo assim, ó, fazer o backup dessas conversas e tudo mais, porque, claro, um print, ele é válido, mas hoje já se sabe que ele pode ser alterado. Então, assim, eu transformar tudo isso, por exemplo, em ata notarial, também tem um custo elevado. Mas a gente precisa ter alguns mecanismos para poder se resguardar. A questão, por exemplo, do plano de tratamento e de orçamento e as alternativas de plano de tratamento. Isso eu diria que para a ROF é essencial. Por quê? Chega a Silvia lá para a doutora Carolina e diz o seguinte: eu estou me sentindo assim, ó, Carol, cansadíssima, com rugas, com perda de colágeno, com tudo isso. Ela vai fazer um planejamento para mim. Só que eu chego para ela e eu estou trazendo questões bem práticas porque é o que a gente vive no direito hoje. Apesar de eu continuar dentro do consultório odontológico, eu vivo muito isso porque eu dou aula na parte de complicações na área da ROF. A doutora também é. E aí, estou tentando... a doutora também é advogada. Então, o que acontece? Quando chega esse paciente e a doutora, eu tô lá na doutora Carol, e ela fez todo um planejamento para mim. Mas, vou falar, tem números aqui. Deu R$10.000. Mas eu chego para a doutora Carol e digo o seguinte: Carol, não vou ter condições de fazer tudo isso agora. Não tenho tempo, não estou querendo gastar tudo isso. O que tu sugere que eu faça? Aí ela vai conseguir fazer um novo planejamento para mim, com menos coisas e com o que ela acha essencial e o que mais me incomoda. No entanto, lá na ficha dela, ela não tem todas as alternativas de tratamento que ela me deu. O que acontece? Se o paciente tiver, e eu vou usar uma expressão pesada aqui, mas na maldade, eu vou lá na doutora Carol, eu executo o mínimo, depois de um tempão, eu chego para ela, ou um tempo, e digo assim: eu não gostei do resultado. Eu não atingi o objetivo que tu tinha me dito. E aí a doutora Carol diz assim: não, mas eu disse que para que tu atingisse isso, eu teria que cumprir lá com os 10.000. Tu pagasse só 5.000, então tu não tens todo aquele tratamento. Só que, na maldade, eu digo o seguinte: eu vou cobrar dela de um jeito ou de outro. Ou tu me dá de graça. Ou tu me dá de graça, ou eu vou cobrar porque tu gerou expectativa em mim, porque eu não fiquei como eu queria. E até provar isso, então cabe ao profissional se resguardar. Então, assim, uma coisa que eu bato nas aulas: tem umas alternativas de tratamento que vocês deram para os pacientes. Eu me preocupo também um pouquinho, eu faço perícia de alguns processos também, e noto que não é só a odontologia que a gente tem um pouco de problema de cobrar e de saber fazer a gestão do paciente. Pego alguns casos de médicos, enfim,
que dão 2 alternativas, até entendo isso, mas às vezes o paciente não tem o conhecimento para escolher o produto. E eu vejo assim, vem um cirurgião plástico, vou dizer assim, que são processos que eu tenho acesso. O cirurgião plástico oferece para ele um metacrilato e oferece para ele um ácido hialurônico. Lá em metacrilato ele vai oferecer o tratamento de 5.000, mas ele bota, sei lá, 10 ml. E no ácido hialurônico 5.000, mas ele coloca 2 ou 3. Então o paciente não sabe também, tem isso também. Então cabe ao profissional oferecer um produto bom. Eu, por exemplo, para brigar, eu não ofereço metacrilato para o meu paciente, porque eu trabalho praticamente com ácido hialurônico. Nada contra, sei que tem muita gente aí que trabalha, enfim. Tem que ter um controle maior, é um preenchedor definitivo, mas o paciente às vezes não tem capacidade de escolher e saber. Mas aí a gente volta para o inicial, quer dizer, a capacidade de informar esse paciente. Sim. E a paciente às vezes diz, eu não sabia. Exatamente. Na frente do juiz, e a gente vai direto para o processo judicial, não vamos nem falar na questão ético-disciplinar, porque aqui dentro todo mundo consegue entender o que a gente é, né? É mais fácil o processo disciplinar nesse sentido, mas no juízo, para um juiz que é leigo, quando chega uma situação dessas, a primeira coisa que o juízo vai ver é o seguinte, tem termo de consentimento? O que esse paciente assinou? Como é que está sendo esse termo de consentimento? Eu posso fazer o mesmo termo de consentimento, por exemplo, aqui lá na Amazônia, que eu atendo só índios. Eu posso usar, eu estou usando uma situação extrema, mas às vezes, por exemplo, a pessoa trabalha numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul com 5.000 habitantes. Aquelas pessoas têm um grau de instrução, muitas vezes, diferente do que no consultório da doutora Carol. Eu posso usar o mesmo termo que a doutora Carol usa na clínica dela, lá naquela cidadezinha? Obviamente que não. Por quê? Porque fica claro que aquilo é inacessível, aquela informação. Então, por que eu bato tanto nessa tecla no dever de informar? Porque nós temos o dever de informar. Quando o dentista conseguir colocar na sua mente que ele precisa exaurir a informação. E é difícil. E é aí que eu quero chegar. É difícil. E como é que eu diminuo essa dificuldade? Como? E a gente tem que olhar para os números aqui do CRO. Por exemplo, eu tenho pacientes idosos, e idosos nós lemos, gostando ou não gostando, hoje a gente está muito bem com harmonização ou não, acima de 60 anos. A gente não tem um medidor, um termômetro para saber quando a sanidade está sendo alterada ou não, quando a senilidade está tomando conta ou não. O que eu preciso fazer? Como é que eu vou me resguardar sabendo que o maior número de processos odontológicos no nosso conselho envolvem idosos? O que eu preciso fazer? Alguém responsável. Eu preciso ter alguém responsável que não seja da mesma idade. Não adianta ser o marido que é mais velho. Eu preciso ter um filho. O filho precisa ir para o consultório? Não necessariamente, mas eu estou aqui, eu vou executar esse procedimento, eu preciso comunicar esse filho. Foi executado o procedimento X no paciente X, o retorno será em X dias. E aí na ROF, se a gente for falar sobre retorno, por exemplo, eu fiz botox, e tô aqui 60 dias. Toxina botulínica, tô maravilhosa. E eu, doutora Carol, não tô com tempo, já tô indo viajar, mas tu é a best. Aí eu volto da viagem, porque eu encontrei uma amiga no navio e ela disse o seguinte, nossa, tu não faz botox? E aí essa frase vira a pimenta mais tenebrosa do mundo. E aí ela chega de viagem, no primeiro dia ela liga para a doutora Carol e diz o seguinte, olha só, a minha toxina não deu certo, eu fui para uma viagem, me senti constrangida porque eu paguei, eu fiz o procedimento, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que ela não voltou para a revisão. Tem que estar anotado no prontuário dessa paciente, não interessa se foi por WhatsApp,
Não interessa qual foi a forma de comunicação desse paciente. O paciente nem sempre tem razão. O paciente não tem razão de tudo. Nem tudo que acontece de intercorrência é culpa do profissional. É isso que a gente tem que começar, porque as pessoas entendem, e muitas vezes, eu vou fazer uma crítica aqui, o profissional devolve dinheiro para o paciente. O profissional acaba dando procedimento para o paciente. E aí ele está anuindo que ele falhou, mas ele não falhou em absolutamente nada. Ele pode ter falhado no dever de informar e no dever de anotar a documentação. Então, assim, tem muito dentista perdendo dinheiro por falha nas questões burocráticas e não tanto da técnica. Eu não estou dizendo que como especialidade é uma especialidade nova, tem 5 anos, e não estou querendo dizer que não aconteça isso. Mas os casos que a gente vê é muito mais por falha procedimental, burocrática da conversa, quando essa relação dentista-paciente ela é quebrada por algum motivo, do que por questões técnicas. Hoje o dentista ele não é mais dentista, ele é psicólogo. Exatamente. Ele é amigo, ele é um confidente, familiar, amigo. Doutora Carol, nós estamos nos encaminhando para o encerramento, então eu gostaria que a senhora, né, como presidente da comissão de ROF aqui do CRO, que a senhora, outro ponto que a senhora gostaria de trazer, ou deixar um recado, né, para os colegas que estão nos assistindo, o que a senhora gostaria de trazer agora? Eu queria dizer que as nossas portas estão sempre abertas. Eu sei que às vezes a dificuldade de se encontrar, vamos dizer assim, mas a gente tem hoje em dia Instagram, WhatsApp, tem todas as formas de comunicar. Que a gente puder ajudar em qualquer dificuldade individual ou coletiva, a gente está aqui para construir. A gente vem agora para um ano novo eleitoral, né? Sim. Onde a gente tem aí um pessoal que está cuidando do nosso conselho com muito carinho. Eu sei que tem diversos profissionais aí engajados nisso e que as portas estão sempre abertas. Diferente que as pessoas pensam que o CRO não faz nada. Não, o CRO trabalha o tempo inteiro. E é importante também a gente falar, né, que às vezes as pessoas não sabem que no site do CRO podem ser feitas denúncias, né, de casos, assim. Não é no Instagram, gente, é lá no site do CRO. O site é muito importante, porque assim, não adianta a gente reclamar e não fazer denúncia, senão a gente não vai descobrir. O que tem chegado pra gente, é um recado também, para quem está fazendo faculdade, para quem está fazendo curso, gente, quem não está formado não é para estar atendendo. A gente tem que saber que a gente tem uma questão ética e de responsabilidade. Se tu está atendendo antes de formar, já está Cometendo um crime. Então, assim, espera. Tudo tem o seu tempo. É diferente de estar auxiliando, fazendo um estágio no consultório. A mesma coisa, não é só o dentista, né? Chega para mim, tem um auxiliar de saúde bucal que trabalha como micropigmentador e está fazendo botox. Isso me assusta. Porque não consegue, só que eu só consigo chegar a ajudar. Se tu tá achando que isso não tá legal, pra gente poder fiscalizar e ajudar de alguma forma, é só denunciando. Pelo site do CRO, não Isso, Instagram, não assim, vocês peçam que a denúncia, isso eu falo sempre aqui com o pessoal, com o Everson, que é presidente das comissões ali que a gente conversa, pode ser anônima. As pessoas têm medo de se expor. Peçam que essa denúncia seja anônima. Não é o nosso objetivo estar denunciando todo mundo. É só quem está trabalhando de forma irregular, né? O CRO não está aqui para ir lá fechar as portas de ninguém. E sim, o que não é certo. Não é certo se está atendendo sem estar formado, não é certo se está fazendo coisas que não tem conhecimento e fazendo iatrogenia ou fazendo qualquer procedimento que está dando problema para o paciente, não é certo trabalhando fora da área de atuação. Então, a gente tem responsabilidade, sim. A partir do momento que a gente sai da nossa porta de manhã, da nossa casa, a gente tem que ter caráter, né? Ser ético, ser correto. Isso é para a vida da gente. E quem não é, não é, né? Eu acho que é bem isso. Doutora Silvia, presidente da Comissão de Odontologia Legal, uma nova comissão aqui do Conselho. Antes da gente encerrar, então, eu gostaria que a senhora deixasse um recadinho. O que mais a senhora gostaria de trazer aqui na nossa conversa? Eu acho que, principalmente em relação à ROF, eu acho que o ponto crítico, realmente, eu vou bater nisso, é a questão documental. A questão de exercer, quer dizer, quando não se pode, é exercício ilegal da profissão, tem lei para isso, tem punição para isso, né? Mas, assim, dentro de quem está dentro, eu digo,
das normativas do CRO, muitas vezes aquela pessoa, aquele especialista acaba se dedicando muito na questão técnica, é excelente executor, mas mesmo sendo excelente executor, nós não podemos obrigar ninguém a não nos processar, porque é um exercício livre de qualquer pessoa. Então, ninguém está livre de ter um processo odontológico. Porém, a questão documental não é mais do que uma obrigação, porque o nosso código de ética exige isso. A odontologia legal vem para auxiliar as outras comissões nesse sentido, e a questão judicial nem se fala. Então, como alerta e como uma forma também de enaltecer a especialidade da ROF, se os especialistas tiverem documentações corretas, tudo pertinente, a especialidade só vai crescer. E isso vai nos ajudar a formar uma classe mais forte dentro da especialidade. Acho que esse é o ponto mais importante. É isso aí. Então, meninas, doutora Carol, doutora Silvia, muito obrigada pela participação de vocês. A Casa da Odontologia está sempre aberta para a gente conversar mais, trazer mais informações aqui para os colegas, né? E você que está em casa, nos segue no Instagram, @CRORSConselho. Te inscreve aqui no nosso canal, assista todos os episódios do Papo de Dentista, o podcast aqui do CRORS. E lá no site você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. Acesse www.crors.org.br. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.